Hoje eu queria considerar com vocês uma dessas palavras, um desses momentos em que a alegria entra em destaque. Mas antes, deixa eu fazer uma pergunta. Antes da pergunta, outra coisa, dizer da minha alegria de estar aqui com vocês. A alegria é estar aqui com vocês. Meu coração se sente confortado, feliz e abençoado por compartilhar junto com vocês essa noite. Amém? O que é felicidade? O que é felicidade? Você é feliz? Como é que a gente mede a felicidade de alguém? Felicidade, alguém já disse certa vez que é mais do que ter, é ser. E eu concordo. Felicidade não é o que eu posso alcançar tendo através de recursos ou qualquer outra situação. Felicidade é o estado. O estado de uma pessoa feliz é um estado de contentamento, alegria. Não é de angústia pelo que eu não consegui, não alcancei e não tenho, mas pelo que tenho. No meu coração, eu sou a pessoa mais rica do mundo, porque o que eu sou e não o que eu tenho faz de mim uma pessoa rica. Amém? Amém. E você também. Se eu perguntar para você, antes de você abrir a Bíblia, você sabe o que está no Salmo 122? Sem abrir a Bíblia. Mas se eu disser um texto que está no Salmo 122, você vai repetir, e eu vou começar e você vai repetir porque você sabe. A sua memória é melhor do que você pensa. Salmo 122, verso 1 diz assim: alegrei-me quando me disseram. De novo, alegrei-me quando me disseram. Está vendo como vocês sabiam o conteúdo? O conteúdo do Salmo 122, que é um salmo pequeno, ele tem duas palavras em destaque. A primeira delas é unidade. Vamos, é coletivo, vamos juntos, vamos adorar, coletividade, na casa do Senhor. A igreja de Deus do século XXI, assim como a igreja primitiva, assim como as tribos de Israel, que subiram à peregrinação, e nesse contexto o Salmo 122 chega até nós, Davi responde: quando falaram para mim, vamos subir, vamos até a casa do Senhor. A nossa igreja, irmãos, do século XXI, que é da nossa geração, ela precisa de entender melhor unidade e urgência. Essas são as palavras assim que estão em destaque, né? Unidade e urgência. Você acha que, como cristãos, de um modo geral, no mundo, cristãos, de um modo geral, nós somos unidos? Vamos pegar um recorte maior assim? Vamos pegar só os adventistas, para facilitar para nós entendermos. Você acha que se nós pegarmos os adventistas do mundo e colocarmos todos num lugar só, adorando a Deus, ali estará um espírito de verdadeira unidade? Ficou com medo de responder, não foi? Ou com dúvida? Então eu vou pegar um recortezinho bem menor. Eu vou pegar a nossa igreja aqui, Mandacaru, a primeira da região aqui, das duas, né? A primeira das duas. Nós somos uma igreja que vive a unidade. O que é unidade? Quando você pensa em unidade e você quer usar uma palavra para defini-la, como você diz? A unidade é isso. O que é unidade para você? Alguém tem uma resposta? O que é uma unidade? Harmonia? Igualdade? Solidariedade? Altruísmo? Unidade é o querer bem do outro tanto
quanto eu quero o meu bem. Unidade é alegrar-me verdadeiramente com quem está alegre, mas é chorar verdadeiramente com quem chora. Unidade é saber que na minha casa tem comida, mas na casa do outro não tem, então peraí, eu tenho que levar comida para ele. Eu tenho para mim e tenho que dar para ele também. Então, unidade é compartilhar o que eu tenho. Mas, pastor, não está muito difícil no tempo que a gente está vivendo de compartilhar isso, não? Não está muito difícil, não? Olha, se a gente pegar a Revolução Industrial como nossa referência, a partir dela, que a produção passou a ser imperiosa, quase que obrigatória. Se nós pegarmos a Revolução Industrial, em que o homem, o ser humano, o homem e mulher, começou a ser cobrado por aquilo que ele produz, por aquilo que ele entrega, por aquilo que ele consegue na velocidade que ele tem apresentar resultados. Se nós tomarmos isso como referência e colocarmos isso em sobreposição com a igreja do século I, da era cristã, nós vamos ver que há uma discrepância muito grande entre aquela igreja do século I da era cristã e a igreja do século XXI. Aí você vai me dizer, e você tem razão ao falar, não, pastor, mas naquele tempo as pessoas não andavam tão grandes distâncias, elas estavam localizadas em uma determinada área geográfica e elas ficavam ali. Verdade. Nós não tínhamos naquela época os transportes que a gente tem hoje. Era inimaginável pensar que alguém conseguiria ir a uma distância, por exemplo, daqui para São Paulo, 1.500 quilômetros. Era inimaginável pensar isso. E se alguém fizesse isso, isso era um fato extraordinário. Agora, naquele tempo, alguém atravessar o oceano e ir para o outro lado do mundo, como por exemplo sair do Brasil e ir lá para o Japão, da América do Sul para a Oceania, para a Ásia, para a África, para a Europa, inimaginável. Então, o transporte de velocidade que nós temos hoje não havia ali, e as pessoas viviam mais localizadas. Outra coisa, a tecnologia que nós temos hoje, aquelas pessoas também não tinham. Elas não conseguiam fazer o que nós fazemos hoje com o celular na mão, com o computador, com o tablet, com a internet. Hoje você pode pagar todas as suas contas sem sair de casa, desde que você tenha internet. Isso deu um lado muito bom, porque antes, e há pouco tempo, 40, 50 anos no máximo, a gente tinha que ir para a fila do banco toda vez que tinha que pagar uma conta. Naquele tempo da igreja primitiva, muito atrás, eles não tinham essas demandas, mas também não tinham essas facilidades. Eles não estavam em constante movimento como a nossa geração estava. Mas, pastor, justifica nós não sermos uma igreja que tem uma unidade? Justifica-se pelo fato, tão somente, de nós estarmos cercados de tecnologia e de locomoção de outra velocidade? Não justifica, não justifica. Senão, o convite que o Senhor faz para nós hoje estaria assim, totalmente fora de contexto. Como entender o Senhor dizendo que nós precisamos ir à casa do Senhor? E o detalhe é que nós não precisamos ir apenas à casa do Senhor. O Salmo 122, verso 1, ele sugere que estar na casa do Senhor é estar em comunhão. Estar na casa do Senhor é estar em unidade. Estar na casa do Senhor é estar nos alimentando mutuamente. Por isso, é um motivo de alegria.
Mas estar na casa do Senhor pode se tornar para alguns um peso, a ponto de você ficar olhando para o relógio, que era para acabar o culto. Por que o pregador está falando tanto? Por que teve tanta música e o programa rendeu tanto assim? Pode se tornar um peso. E quando é que o programa é um peso? Quando ele é um programa. Quando nós vamos à casa do Senhor para consumirmos programas. É quando nós não entendemos que vamos à casa do Senhor para sermos um culto ao Senhor. Quando entendemos isso, que nós somos o culto ao Senhor, quando estamos na casa do Senhor, nossa perspectiva muda. Nesse momento, nós começamos a olhar para a igreja de outra maneira. Nós não ficamos olhando para o relógio, nós não ficamos olhando se o pregador sabe falar certo, sabe falar errado, se ele fala errado. Não. Para nós pouco importa. Se o cantor desentoou, se ele não é afinado, se a música saiu alta, saiu baixa, nada disso nos atrapalha, porque nós não vamos consumir um programa na igreja. Nós vamos à igreja para sermos o culto ao Senhor. A unidade da igreja passa basicamente pelo entendimento de que eu sou o culto. E sendo o culto ao Senhor, eu desenvolvo na minha relação com os demais membros da igreja um senso de unidade. E recebereis sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo, ele não será derramado em profusão sobre a igreja, poderosamente sobre a igreja, se ela não estiver unida. Mas, pastor, então como é que a gente vai fazer? Cada um cuida de si, cada um cuida de suas obrigações, nem sempre a gente consegue ir à igreja. Como é que a gente vai viver esse senso de unidade? Unidade, unidade, unidade. Nossa igreja é uma família, que precisa ser uma família unida. Para sermos uma família unida, nós precisamos entender algumas situações. Por exemplo, nenhuma coisa externa à vida da igreja, nenhuma coisa externa à vida da igreja deve nos separar. Mas como, pastor? Se um gosta de branco, o outro de amarelo, um gosta de macarronada, o outro gosta de arroz, como é que a gente? Tudo bem, eu dei exemplos fraquinhos, não foi? Mas eu vou dar um mais forte, que infelizmente é uma tristeza, mas uma realidade. Já viram como o Brasil e o mundo está dividido entre aqueles que se dizem de direita e aqueles que se dizem de esquerda? Já viram? Não é só o Brasil não, é o mundo todo. Hoje está tendo uma guerra no mundo todo, porque a política mundial está totalmente polarizada, ou é direita ou é esquerda. Dá uma olhadinha nos Estados Unidos e veja o panorama: democratas e republicanos. No Brasil, e no Brasil não é diferente. Eu fiquei muito triste quando eu vi famílias inteiras acabando os seus grupinhos de WhatsApp da família, pai, mãe, filho, marido, sobrinho, tio, primo, acabando seus grupos. Por quê? Porque a política nociva entrou no grupo da política e destruiu os relacionamentos familiares. Contrassenso, não é verdade? Como pode uma coisa dessa? Movimentos externos à igreja também entraram nos grupos da igreja e muitos deles acabaram, porque não havia clima mais para manter um grupo de igreja com essa política nociva que estava aí. Eram respostas duras, eram colocações duras, porque um é simpatizante disso, o outro é simpatizante daquilo, e cada um tem a sua razão. Cada um tem a sua verdade, e ninguém cede. Nós não teremos unidade
enquanto nós não cedermos de alguma maneira. Nós não teremos unidade quando nós não conseguirmos admitir que o outro possa estar certo, que eu não tenho necessidade de ter razão, que eu não preciso saber ou estar certo sobre tudo. Enquanto nós não abrirmos mão do nosso eu e da nossa vaidade em nossos posicionamentos, nós não teremos o espírito da unidade que vai levar a Igreja de Deus no século XXI a proclamar a última verdade nesse mundo tenebroso que estamos vivendo. Mas o Salmo 122, verso 1 também é um convite à urgência. Esse salmo ele apresenta essas duas características: unidade e urgência. Urgência para quê? Urgência, irmãos, porque cada dia que você vive e eu vivo é um dia a menos para nós na Terra. Quando nós completamos anos, nós estamos completando menos um ano e não mais um ano. É menos um que a gente vai ter para viver. Quando eu completei 60, eu entendi, ou até antes disso um pouco, eu tinha entendido que a partir daquele momento eu teria muito mais passado do que futuro. Assim é a vida da gente, cada dia que a gente vive. Mas você pode analisar esse senso de urgência sob dois aspectos. Primeiro, Jesus vai voltar em breve. E tudo que está acontecendo no mundo e também dentro da igreja nos mostra que a volta de Jesus está cada dia mais próxima. Cada dia. Tudo que você vê acontecendo, as mazelas, as destruições, o sofrimento, a injustiça, a podridão, a corrupção, tudo nos mostra que Jesus está às portas. Porque a palavra de Deus, a palavra profética, garante, quando virem essas coisas acontecer, levanta as cabeças de vocês, porque a vossa redenção está às portas. A vossa redenção está às portas. Jesus vai voltar a qualquer momento. Durante um tempo, eu na minha inocência pensava, e garoto, pensava assim: tem muita coisa para acontecer, porque tem aquela profecia, tem aquela outra, e eu pensava, cada uma delas vai demorar um tempão para desenrolar, para acontecer, para Jesus voltar. Até que um dia o Espírito Santo de Deus, ainda na minha adolescência, me acordou, e o Senhor me fez pensar assim: tudo que tem que acontecer na minha cabeça pode demorar, mas para Deus precisa de tempo. Fala sério, Deus não precisa de tempo. No tempo de Deus, tudo que precisa acontecer pode acontecer de uma hora para outra, e as profecias todas se cumprem, e aquele que há de vir virá e não tardará, e nesse tempo estará selado todo o destino de todo o ser humano. Essa é a perspectiva global de todos, da coletividade, mas há a perspectiva também do indivíduo. Na perspectiva do indivíduo, ele não precisa estar velho e acabado para morrer. Ele não precisa estar doente na UTI do hospital para morrer. Até porque velhinhos que estão aparentemente à beira da morte se curam de uma doença e voltam à atividade e à vida. Homens e mulheres na UTI saem de lá andando e vão ter uma vida longa pela frente. Aí, um jovem novinho vai para o hospital, sente uma dor, foi um infarto fulminante e ele morreu. O outro vem com a sua motocicleta em alta velocidade, colige com um caminhão, morreu. Sentiu um mal-estar qualquer, o outro, e morreu. Nós não temos garantias que estaremos vivos amanhã. Por isso a urgência, por isso a necessidade de acordarmos para a unidade. Essa unidade, irmãos, ela só fará bem para a igreja, não fará nenhum mal. A igreja de Mandacaru, a igreja do Brasil, a igreja do mundo inteiro. Essa igreja só ganhará, porque recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Salmo 122, aí versos 7 a 9 também prolonga, nos convida a sermos pacificadores, promotores da paz, agentes da paz. Bem-aventurados o quê?
os pacificadores, os promotores da paz. Não é fácil a gente falar de paz quando o mundo fala de ódio. Não é simples promovermos a paz na família quando a família está em pé de guerra. Não é simples, mas o convite que o Senhor nos faz é para isso, para levantarmos a bandeira de Jesus, a bandeira do Príncipe Emanuel, e através dela fazermos a real diferença no mundo. Promova a unidade dentro da sua realidade. Comece com a sua casa. Promova a unidade da sua família. Não deixe que a sua família viva desunida. E seja o modelo que ela precisa que você seja. Comece por você. Se ninguém da sua casa quer viver a unidade, seja você essa pessoa. Alguém tem que começar a revolução. A revolução do bem, a revolução da unidade, da fraternidade, do cuidado um com o outro. A igreja de Deus precisa viver essa solidariedade. Está doendo em você, tem que doer em mim. Você está feliz, eu tenho que estar feliz com você. Você ganhou, a sua vitória também é minha. Você chorou, você perdeu, a sua derrota também é minha. Compartilhar alegrias e tristezas dentro de casa e dentro da casa de Deus. Na nossa casa lá e na nossa casa de Deus aqui. É preciso viver a unidade. Una-se a igreja. A igreja, ela é frágil e deficiente. Ela é um hospital. Ela não é o céu, é um hospital. A igreja está cheia de doentes. Eu sou um deles, você é um deles. Todo tipo de doentes. Um é fraco numa coisa, outro é fraco em outra. Um luta com uma situação, outro luta com outra situação. Todos fraquinhos, mas todos doentinhos no hospital, porque aqui o médico dos médicos está presente. Una-se à igreja. Seja você um agente de transformação. Uau! O que é isso? É isso mesmo. É sair da passividade. É sair da prostração, da indiferença. É levantar essa bandeira e ir aonde ela te mandar. E os discípulos de Jesus, quando foram mandados, eles entenderam. E eles iam. E eles não se preocupavam se iam voltar. E muitos deles, como vocês bem sabem, morreram pelo caminho, ao fio da espada, apedrejados, decapitados e tantas outras situações. Eles só queriam cumprir a vontade de Deus e foram. Mas não estava no coração deles a necessidade de voltar, mas de ir. Olhe, e hoje mesmo parta para a ação. Diga a Deus, a minha vida até aqui não foi o que o Senhor esperava que eu fosse. Admita, confesse. O Senhor diz que aquele que confessa os seus pecados e se arrepende verdadeiramente é perdoado. Olha que coisa boa. Só não é perdoado quem não quer ser perdoado. Porque o Senhor diz, se você confessar os seus pecados, você será perdoado. Se você abandonar os seus pecados, Deus lhe dará poder para viver a nova vida. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Amém. Vamos fazer da casa do Senhor um lugar cada dia mais aprazível para o nosso coração. Um lugar aprazível é onde eu não vou consumir o programa da igreja, mas onde eu vou ser o culto a Deus na igreja. Sejamos, pois, adoradores do Deus vivo. Sejamos, pois, unidos pelo poder do Espírito Santo e sejamos conscientes de que é urgente a nossa necessidade de sairmos da indiferença, da prostração, do abatimento e levantarmos bem alto a mensagem de que Ele vem, Ele virá e em breve nós o veremos. Deus abençoe cada um de nós. Amém. Vamos orar? Santíssimo Deus, adorando a Ti nesta noite, glorificando o Teu nome nesta noite, o nosso coração se enche de alegria. Obrigado, meu Deus, obrigado. Hoje o Senhor nos trouxe aqui à casa de oração. Que privilégio foi nós termos estado aqui, Senhor. Que oportunidade de ouro termos estado aqui. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui.
ao voltarmos para casa, Senhor, nós queremos voltar com essa palavra do Senhor em nosso coração. Nós queremos nos alegrar na casa do Senhor. Nós queremos viver o espírito da unidade aqui na casa do Senhor, meu Deus. E nós queremos preparar o nosso coração para que o Espírito Santo possa habitar em nós, mudar a nossa vida e nos motivar a cumprir com a nossa missão. E aqueles que não vieram hoje, Senhor, lá em seus lares, em viagem, onde estiverem, que a mão do Senhor dê a eles a mesma bênção que nos deu aqui. E que a tua igreja de Mandacaru seja em teu nome uma igreja viva e poderosa. Assim, ó Deus, humildemente e sem nada nós merecemos, nós apresentamos a Ti esta oração, sob a inspiração do Divino e Santo Espírito, confiantes na Tua misericórdia e no santíssimo nome de Jesus. Amém. Amém. Deus dê a todos um resto de semana de muitas bênçãos.